Galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Edson Lucas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pois é, eu estou aqui para contar a história da companhia aérea TAM, né galera? A TAM, a famosa TAM, que tá como Latam Airlines Brasil até hoje, né galera? Vamos contar o passado até o futuro dela, está até hoje, né galera? Então, vamos lá. TAM Táxi Aéreo Marília. A história da TAM começou em 1961, quando 10 pilotos se uniram para levar passageiros e cargas entre o norte do Paraná e o sul de São Paulo e Mato Grosso. Nascia aí a TAM, Táxi Aéreo Marília, com uma frota composta de 4 Cessna 180 e um Cessna 170. 6 anos depois, a TAM foi vendida para o Grupo Ometo e mudou sua sede para São Paulo. Em 1966, a companhia aérea adquiriu suas primeiras aeronaves bimotores, entre elas o Piper Navajo. Em 1971, a empresa estava com prejuízo e Orlando Ometo, principal acionista da empresa, convidou Rolim para ser sócio da companhia. Rolim Adolfo Amaro era um dos pilotos e era apaixonado por aviação e pela TAM. Rolim Amaro acabou ficando todas as ações da empresa. Ele renovou a frota da TAM com 10 Cessna 402 e tornou a companhia aérea lucrativa. Em 1974, a TAM recebeu o seu primeiro jato, 2 Learjets. A TAM Táxi Aéreo Marília posteriormente se transformou em um TAM Jatos Executivos. Em 2008, a marca foi atualizada para TAM Aviação Executiva. TAM Regional. Em novembro de 1975, o governo percebeu que as companhias aéreas estavam abandonando suas rotas regionais e focando mais nas rotas lucrativas entre as grandes cidades, e com isso muitas cidades do interior estavam ficando sem serviço aéreo. Sendo assim, o governo criou a SITA, Sistema Integrado de Transporte Aéreo Brasileiro, com o objetivo de desenvolver a aviação regional em todas as regiões do país. Cinco companhias regionais ficaram responsáveis por 5 regiões distintas no país. Rolim Amaro e a VASP se uniram para criar a TAM Regional, a companhia regional que ficou responsável por atender os estados de São Paulo, norte do Paraná e o sul do Mato Grosso. A TAM Regional começou a operar no interior de São Paulo em julho de 1976, com uma frota de 6 Embraer 110 Bandeirantes. A frota e as instalações aeroportuárias foram pagas pela VASP, que detenha um terço da companhia. Em janeiro de 1980, chegou o primeiro de 7 Fokker F-27 e a TAM Regional começou a ligar nos aeroportos centrais Congonhas, Pampulha e Santos Dumont. Em 1986, a TAM Regional comprou a Votec, que passou a se chamar Brasil Central Linha Aérea Regional, mais conhecida como BR Central. Com isso, a TAM se expandiu para o centro-oeste e o norte do Brasil. Rolim Amaro fazia questão que a empresa se destacasse pelo serviço de alta qualidade, e a companhia lançou o slogan The Magic Red Carpet, o mágico tapete vermelho. Em 1989, os passageiros eram recebidos por um tapete vermelho e por toda a tripulação na porta da aeronave, e muitas vezes pelo próprio Rolim. Com tantos diferenciais, a TAM foi a primeira e única companhia aérea da América Latina eleita a Regional do Ano pela revista Air Transport World, com uma grande participação no mercado regional. A TAM continuou aprimorando seus serviços e inovando
com o lançamento de novos produtos para seus passageiros. Após o Fokker 27, foram incorporados na frota os Fokker 50. No início da década de 90, a TAM Regional começou a operar o seu primeiro jato, o Fokker 100 e o F-100, mais conhecido como Fokker 100. Se mostraram máquinas de fazer dinheiro, e a TAM trouxe mais de 50 do tipo. A TAM foi a segunda maior operadora do mundo de Fokker 100, só perdendo para a American Airlines. Foi nesse momento que a TAM começou a despontar e incomodar as grandes Varig, VASP e Transbrasil e principalmente a Rio Sul, subsidiária da Varig, que se tornou a sua principal concorrente. Em 1993, a TAM inovou lançando o primeiro programa de fidelidade da América Latina, o TAM Fidelidade. Foi em 1996 que a TAM deu o maior salto de sua história. A companhia comprou 80% da Lapsa e criou a TAM Mercosur, finalmente entrando no mercado internacional. Mas a grande novidade do ano foi a encomenda de novas aeronaves Airbus. A TAM, juntamente com a LAN e a TACA, encomendaram 150 aeronaves da Airbus. A TAM não só encomendou os A319 e A320, com 5 A330-200 para voos internacionais. Esse foi, sem dúvidas, um marco histórico não só para a TAM, que deu um grande salto, mas para o Brasil, que voltou a ter aeronaves Airbus depois de mais 20 anos dos A300 da Varig e VASP. A TAM foi uma das primeiras companhias aéreas do mundo a operar o A330-200. TAM Meridional. Em 1996, a TAM obteve concessão para operar no Aeroporto Internacional de Guarulhos. E por isso, a BR Central se transformou na TAM Meridional. A TAM Meridional operava Fokker 100 e voava diariamente para as principais capitais brasileiras, posteriormente para destinos internacionais. Em 1998, a TAM Meridional recebeu o primeiro A330-200 e iniciou voos para Miami. Em 1999, a empresa também iniciou voos para Paris e Codichéry com Air France. Em 2000, a TAM Meridional foi absorvida pela TAM Linhas Aéreas. Em 2000, a TAM Meridional, TAM Express e TAM Regional foram incorporadas pela TAM Linhas Aéreas. A TAM Express já havia sido criada em 1998, quando a TAM comprou a Itapemirim Transportes Aéreos Regionais e a Helisul Linhas Aéreas. Em 1999, a empresa recebeu seus primeiros A319, que foram introduzidos nas linhas de São Paulo para Curitiba e Porto Alegre, Florianópolis, Navegantes, Brasília e Belo Horizonte. No início do terceiro trimestre de 1999, a TAM introduziu seus A319 na Superponte TAM, que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro com um serviço inovador. Duas classes diferentes, econômica e executiva. Os passageiros de ambas as classes recebiam um tratamento diferenciado e tinham à sua disposição monitores de vídeo e para o entretenimento a bordo. No início do ano de 2000, a TAM recebeu seus primeiros A320 e lançou uma nova pintura. Agora a cauda da aeronave também é vermelha. Em 2001, a TAM recebeu autorização para operar
para Madrid e Frankfurt, rotas que a VASP tinha deixado de servir. Nesse ano também foram iniciadas operações para Buenos Aires, Frankfurt e Montevideo. A rota para Frankfurt ainda foi prosseguida para Zurique, mas os atentados de 2001, de 11 de setembro, a empresa teve que recuar ao mercado internacional. Em 2002, as rotas para Frankfurt e Montevideo foram canceladas e alguns A330-200 ficaram sem rotas. Em 2003, quatro deles foram alugados para a empresa Etihad Airlines e SAA. Além da crise do setor aéreo, a TAM sofreu com uma repercussão de vários acidentes com seus Fokker 100. A imagem da empresa e foi principalmente da aeronave foi arranhada e com isso a TAM acelerou a substituição dos Fokker 100 pelo Airbus. Somente em 2002, metade dos Fokker 100 foram aposentados. Em 2003, a empresa anunciou um acordo com a Varig para a operação de voos code-sharing, o que seria o primeiro passo para uma eventual fusão. A TAM, nessa altura, já era a segunda maior companhia aérea do Brasil e era se fundir com a Varig, que estava soterrada em dúvidas. A fusão não deu certo, mas a TAM ganhou mais passageiros, muitos passageiros que só viajavam pela Varig. Quando voaram, TAM viram aeronaves mais novas e com mais opções de entretenimento. A code-sharing melhorou a ocupação das duas companhias, mas sem dúvidas a Varig perdeu passageiros para a TAM no final do acordo. Em 2003, a TAM tirou liderança da Varig no mercado internacional. No início, a TAM passou somente a Varig, ou seja, se somássemos as participações do Rio Sul e da Nordeste, o grupo Varig ainda era o líder. Porém, com as constantes reduções de frota e malha e a fusão da Rio Sul e Nordeste com a Varig, a TAM acabou se tornando líder absoluta do mercado em poucos meses. Em novembro de 2005, iniciou o voo Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, São Paulo, Recife e Paris. Em 2006, a empresa iniciou voos para Lima e Londres e voos diretos entre Buenos Aires e Rio de Janeiro. Em agosto de 2006, passou a ser a maior companhia aérea do Brasil e da América Latina. Com o colapso da Varig, a TAM já era a líder de longe no mercado nacional e se aproximava vagarosamente da Varig no mercado internacional. Porém, em julho, metade da frota da Varig ficou no chão e a TAM passou facilmente a Varig. Então, também no mercado internacional. Em julho de 2006 foi iniciado o voo Fortaleza, Belém, Manaus e Miami com A320. Em 1º de novembro de 2006, a TAM surpreendeu a encomendar pela primeira vez em sua história aeronaves da Boeing. 8 novos Boeing 777-300E. A companhia aérea estudava o A340 e o Boeing 777 e acabou optando pelo Boeing. Uma das vantagens que a Boeing ofereceu foi o aluguel por um baixíssimo de 3 MD-11 ex-Varig até a chegada dos primeiros Boeing 777. Em 2007, sem a Varig, a companhia aérea iniciou uma forte expansão internacional. Em janeiro, iniciou o segundo voo diário para Santiago. Em fevereiro, chegou o primeiro MD-11.
e as rotas para Paris foram ampliadas. Em 30 de março, a TAM inaugurou voos para Milão. Em abril foi iniciado o voo São Paulo, Manaus e Caracas. Em 21 de maio, iniciou voos para Montevideo. Em 29 de junho foi assinado um memorando de entendimento para a aquisição de 22 novos Airbus A350XWB. A TAM foi a primeira companhia aérea da América Latina a encomendar o A350XWB. Em agosto, foram iniciados voos para Frankfurt e voo São Paulo, Salvador e Paris. Em setembro, recebeu dois primeiros A321. Em outubro, recebeu dois A340-500. Pois, com tantos voos internacionais, faltou a aeronave os A340. Os A340 eram ex-Air Canada e foram oferecidos a um baixo preço leasing pela Airbus. Em 21 de dezembro foi a vez do voo para Madrid ser inaugurado. Em dezembro de 2007, o comandante David Barion, neto ex-Gol, foi escolhido para substituir Marco Logo na presidência da empresa. Especula-se que os principais motivos para a saída de Bologna foram o acidente com o A320 em Congonhas e as medidas para diminuir os custos. A principal concorrente da TAM no início dos anos de 2000 era a Varig. Porém, a Varig estava em sérias dificuldades financeiras e diminui a frota e as rotas a cada mês. Uma concorrente à altura surgiu em 2001, a Gol. No início não incomodou muito, mas há apenas 3 anos a Gol já era a segunda maior do mercado nacional e passou a ser a principal concorrente da TAM. Os custos da Gol eram muito menores que os da TAM, e para se tornar mais competitiva e poder diminuir o preço das passagens e aumentar a receita, a TAM tomou uma série de medidas para cortar custos, entre elas o fim da classe executiva nos voos nacionais e a reconfiguração das aeronaves, aumentando a capacidade de passageiros. A primeira medida de Barioni foi lançar uma nova identidade visual na companhia e anunciar que a TAM iria voltar às origens, focando na excelência do serviço de bordo. Em 2008, a nova identidade visual foi lançada em fevereiro. A frota da companhia chegou a 130 e a TAM passou a ser a maior companhia aérea por frota do Hemisfério Sul. Além disso, a empresa anunciou a entrada na Star Alliance. Em dezembro de 2009, a TAM comprou a Pantanal, que estava com dificuldades financeiras. Especula-se que a TAM faria dela uma subsidiária regional, mas com o passar do tempo a TAM mostrou que o interesse era só nos lotes em Congonhas. Em 13 de maio de 2010, a TAM finalmente entrou na Star Alliance, tornando-se a nova representante da aliança na América do Sul. Em dezembro de 2010, a TAM lançou voos internacionais diretos de Belo Horizonte e Brasília para Miami e do Rio de Janeiro para Londres e Frankfurt.
Além de iniciar voos de São Paulo para Bogotá, em fevereiro de 2011, a TAM foi a primeira companhia aérea da América Latina a encomendar o novos A320neo. Em outubro, a companhia inaugurou os voos entre São Paulo e México. Em novembro, a companhia apresentou os A340. Latam Airlines. Em agosto de 2010, a TAM e LAN anunciaram o início das negociações para formar uma gigante no hemisfério sul. As duas maiores companhias aéreas da América Latina pretendem se fugir e criar a Latam. Oficialmente, a TAM seria absorvida pela LAN, mas na prática as duas marcas continuaram existindo em seus respectivos países. A Latam se tornaria uma das 10 maiores companhias do mundo e além de gerar a economia com a sinergia, a nova companhia teria muito mais fôlego para concorrer com as grandes companhias americanas e europeias. No dia 22 de junho de 2012, a Latam foi oficialmente criada, sendo assim a ABSA foi absorvida pela TAM Cargo a partir de 2 de agosto de 2012. A TAM anunciou expansão de voos para a América do Sul e Estados Unidos. A oferta foi aumentada para Montevideo, Buenos Aires, Lima, Santiago, Miami, e Orlando e Nova York. Porém, a companhia deixou de voar para Bogotá em favor da LAN Colômbia. Apesar do aumento de frequências para América do Sul e Estados Unidos, a TAM reduziu bastante os seus voos para a Europa, incluindo todos os voos partindo do Rio de Janeiro. A Latam também iniciou o processo de alinhamento da Aliança Global e da Frota. No dia 13 de março de 2013, anunciou que a TAM iria sair desta aliança e entrar na Oneworld, a mesma aliança da LAN. A Latam também anunciou a padronização da frota de longo curso com aeronaves Airbus A350 e Boeing 787, acarretando a aceleração da aposentadoria do A330 e troca das encomendas remanescentes do Boeing 777-300Z por Boeing 737-777-200F. Em abril de 2013, a LAN e a TAM receberam o primeiro A320 equipado com o Sharklet, que reduz o consumo de combustível. Em junho, a TAM recebeu o primeiro Boeing 767-300Z ex-LAN, substituto do Airbus A330. Até a chegada dos A350, em janeiro de 2014, a TAM recebeu o primeiro A321 Sharklet. Em março, entrou na Oneworld. Porém, a TAM manteve acordos com algumas companhias desta aliança. Em abril, anunciou o fim da primeira classe em detrimento de uma classe executiva melhorada. O fim da classe executiva nos A320 e a introdução de classe econômica premium, alinhando com o LAN. Em 2015, a TAM fortaleceu o seu hub em Brasília, com novos voos nacionais e internacionais. A empresa anunciou voos para Toronto, Punta Cana, Punta del Este, Barcelona e Cancún, e mais frequências para Miami, Orlando e Madrid. Em julho, a companhia anunciou o fim da classe executiva nos voos para a América do Sul e a sua substituição pela classe econômica premium. Em mais um passo para
o alinhamento com a LAN. No dia 6 de agosto de 2015, a TAM e a LAN anunciaram a nova marca do grupo. A partir de 2016, as empresas do grupo passariam a se chamar Latam. No dia 18 de dezembro de 2015, a TAM se tornou a primeira companhia aérea das Américas e a quarta do mundo a operar o mais novo modelo Airbus o A350. O primeiro voo comercial ocorreu em janeiro de 2016, na rota São Paulo e Manaus. Em março, o A350 assumiu a rota São Paulo, Miami em abril. Em São Paulo, Miami e em abril a rota São Paulo e Madrid. No início de 2016, a crise econômica enfrentada pelo Brasil atingiu em cheio os voos comerciais. A TAM anunciou uma forte redução das frequências no mercado internacional, incluindo o fim dos voos para Cancún e dos voos entre Belo Horizonte, Miami e Brasília, Miami e Orlando. Em abril de 2016, os programas de passageiros frequentes, a TAM Fidelidade e a LAN Paz iniciaram o processo de unificação, passando a se chamar Latam Fidelidade e Latam Paz, respectivamente. Também em abril ocorreu o último voo do A330 da TAM, que fez sua despedida na rota São Paulo e México. No dia 5 de maio de 2016, a marca Latam nasceu. Os sites TAM e LAN foram unificados sobre o domínio Latam. Nesse mesmo dia, decolaram os 3 primeiros voos comerciais da marca Latam. E esse, galera, foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e tchau!